Hoje o podcast Comunica Jovem traz para você um bate-papo sobre influenciadores digitais. E para contribuir conosco temos Jean Carlos e Yane Gabriele. Agradecemos a presença de vocês, sejam bem-vindos. Obrigado. Jean Carlos é estudante de farmácia, técnico em laboratório da Roval PET, farmácia de manipulação veterinária, e influenciador digital com ênfase em conteúdos farmacêuticos. Yane Gabriele é estudante de odontologia, é influenciadora digital, modelo e maquiadora. Fez a bariátrica aos 18 anos e conta sobre isso também através das redes sociais. Vamos continuar, ou vamos começar nossa conversa explicando um pouquinho, trazendo um pouquinho para a gente como vocês chegaram e se tornaram influenciadores digitais. Então, na verdade, quando eu ainda tinha por volta dos 15 anos e tudo mais, eu costumava comprar em uma loja que vendia roupa plus aqui em Caruaru. E aí ela me chamou para fazer um provador. Aí eu fui e tal, a gente fez uma permuta em roupa, já gostei, né? E era aquela coisa, bastante vergonha. Mas aí comecei a fazer os trabalhos para essa loja. Era provador, era foto, sabe? E aí comecei postando nas minhas redes sociais. E eu sempre conheci muita gente. Todo canto o povo diz que eu sou uma vereadora, porque eu conheço muita gente. E aí todo mundo, blogueirinha, não sei o quê. E aí começaram a ver nas redes sociais, aí algumas lojas mandavam um mimo, um recebido, algo assim. E aí foi chegando. Só que no meu terceiro ano do ensino médio, eu tinha 17, eu estava no meu auge da obesidade. E aí eu decidi fazer a cirurgia bariátrica. Eu nunca tive problema com, vamos dizer assim, questão física, sabe? Eu sempre me amei muito, sempre fui muito tranquila, sempre me aceitei, muito feliz. Só que questão de saúde mesmo, eu sentia que eu estava adoecendo. E aí eu procurei um médico para ver como é o que eu ia fazer, né? Como é que eu ia proceder para poder fazer a cirurgia. E aí o médico me explicou e tudo mais, beleza. Comecei mostrando isso no meu Instagram. O processo, que eu tinha vontade de fazer a cirurgia e tal. E aí foi chegando gente. Fulano fez, minha irmã fez e tal. Sou bariátrica também. E aí fui me interessando. Daí veio a pandemia. E aí eu desisti, né? Perdi as expectativas de fazer a cirurgia. Porque ninguém sabia quando iam abrir, né, as coisas. E quando foi, eu lembro assim, mês de julho, mais ou menos, de 2020, liberaram as cirurgias eletivas. Aí foi quando eu disse, agora eu vou. Aí foi tipo um mês assim, fiz em setembro, de julho pra setembro. Finalzinho foi um mês, e aí fiz a cirurgia. Aí comecei a mostrar todo o meu pós, mostrar que é diferente do que as pessoas falam, porque muita gente tem uma visão de que a bariátrica você vai adoecer, de que você vai ficar com aspecto de velho, de que você não vai ter mais saúde, que os seus dentes vão cair, que seu cabelo vai cair. E aí eu quis distorcer tudo isso. Quando eu procurei sobre a bariátrica, tinha muita gente mais velha que trazia esse conteúdo. Mas assim, da minha idade eu ainda não tinha achado. E aí comecei fazendo reels de antes e depois. E entrei no TikTok também. E aí foi chegando. E tô por aqui. Aí, junto a isso, já agrega tudo, né? Porque aí tenho várias marcas parceiras, como eu sou maquiadora. Eu já agrego no meu Instagram também. Agrego a minha vida acadêmica, que, querendo ou não, eu passo o dia aqui na SES. E aí é o dia todo mostrando minha rotina. E mostro como minha vida mudou em questão de dieta, de exercício. E é isso, o meu público adora isso, que eu mostro minha verdade mesmo. Eu não tenho vergonha, não. Já eu comecei bem lá atrás, sem mostrar a idade, né? Comecei em 2012, foi quando eu entrei no Instagram, acho que ainda era terra de ninguém. Mas eu tinha uma paixão por uma pessoa, que eu acho que você conhece também, como está na rede social, Camila Coutinho, que é a primeira blog de moda do Brasil, né? Que começou lá com Garotas Estúpidas. E eu era apaixonado por moda, assistia muita coisa, desfile, muito isso. E aí eu comecei a trabalhar na loja de departamento com meus 18 anos. Aí entrei pro visual merchandising da loja e foi pra mim, foi o melhor momento da moda da minha vida.
Aí eu coloquei meu Instagram com o nome Garoto Estúpido, a versão masculina de Camilo, né? Só que não falava de nada, era só o username mesmo, nada de moda, nada. Mas como eu trabalhava com visual merchandising, aí o pessoal fazia, por que tu não coloca teu Instagram para mostrar o que tu faz aqui na loja? Enfim, aí foi começando um pouco assim, sem nenhuma expectativa, e gradativamente foi subindo. Eu lembro que em 2014 teve o Bazar Prime, que é no final do ano sempre tem isso em Recife, que é algo de varejo, assim, pro estado todo. E a dona do Bazar Prime me chamou para fazer parte da equipe de divulgação e tal, e eu acho que eu tinha ali uns 10 mil seguidores na época. E deu uma visibilidade muito grande. Com o Bazar Prime eu passei para 50, assim, tipo, era em coisa de 3 meses. Só que era muita marca, muita gente. A gente divulgava o Bazar, tudo antes e depois. E eu agradeci muito a ela, assim, porque aí foi aí que eu consegui ter público grande, sabe, para ver meu trabalho. E começou chegando marcas interessantes, assim, marcas grandes, não menosprezando os pequenos, mas, tipo, a gente começa devagar. Levou ali 2 anos para uma marca, tipo, grande me conhecer, tipo, Rota do Mar, shoppings da cidade de Recife, que eu morei lá durante dos 18 até os 20 anos. Depois voltei para Recife, fiquei até os meus 23 anos, foi quando voltei para Caruaru, que não sou daqui, sou de Joaquim Nabuco, não sei se vocês conhecem. É uma cidade lá de Palmares, ao lado do Circo Vizinho de Palmares. Nasci e fui criado lá, fui para Recife com 18. Aí hoje eu estou aqui em Caruaru, então quando eu vim para Caruaru, tipo, não sei se eu vou continuar como influenciador aqui, porque ninguém me conhece aqui, quem sou eu aqui? Não que eu seja alguém em Recife, né? Mas eu tinha ali meu público, vim para Caruaru e uma agência de Recife que tinha trabalhos aqui, algumas marcas, começou a me incluir aqui, eu comecei Shopping Difusora, as pessoas um pouco me conhecendo aqui. Mas aí veio a pandemia, né, em 2020, e assim, foi pontos nos i. Eu fiz isso e fiquei aquela dúvida na minha cabeça, o que é que eu vou fazer se essa pandemia não passar, né? Eu tenho que ver outro meio, eu quis voltar para estudar, tentar fazer uma graduação quando não conseguia fazer por N motivos lá em 2012, quando terminei meu ensino médio. Então, eu fui e comecei a estudar, aproveitei essa pandemia que estava todo mundo em casa obrigatoriamente, né? Comecei a estudar, ver o Enem, fiz na expectativa de não fazer farmácia, não tinha vontade zero de fazer farmácia. Minha paixão era engenharia civil, totalmente o contrário. Mas aí todas as áreas eu colocava engenharia civil e uma tia minha fazia. Porque tu não coloca farmácia como segunda opção? Porque aí, se não conseguir uma, tu vai tentar outra. Fazer, mas não tem nada a ver, nunca pensei nisso. E ela, não, mas coloca, você vai gostar, que ela é farmacêutica há muitos anos. E coloquei. E por incrível que pareça, eu passei nas duas, eu consegui engenharia civil na Federal e consegui a bolsa do ProUni pela Universidade Favip, que é onde eu estudo hoje, de farmácia. Aí eu tive que escolher. Só que como eu trabalhava, infelizmente, na Federal integral, então eu tinha que escolher ou trabalhar ou estudar. Então eu escolhi farmácia com aquela dor no coração, porque eu não sabia se eu ia gostar, porque era uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida. E fui, fiz, e eu sou apaixonado. Na primeira aula, eu acho que assim, foi uma explosão de conhecimento para mim, e eu não me vejo hoje em outra área sem ser essa. Já trabalho, graças a Deus, na área que eu consegui há uns 7 meses atrás, num laboratório da Roval Pet. E é apaixonante, assim, manipulação é algo que eu já queria quando eu comecei o curso de farmácia. Nas primeiras aulas, assim, eu via que era uma área que eu ia me identificar muito. Essa parte de criar do zero ali um medicamento é incrível. E fazer isso hoje, antes de concluir uma graduação, é muito gratificante e saber que a gente está no caminho certo para seguir. Então, eu uso meu Instagram hoje exatamente para isso. Eu não sou mais influenciador de moda, como eu fui durante 6 anos. Eu realmente dei um blackout nas minhas redes sociais, apaguei tudo, desativei na pandemia, literalmente. E depois eu voltei, quando entrei na faculdade, falei, não, vou usar ali, tem boa quantidade de seguidor, vou reativar. Falei, quem quiser continuar me seguindo, continuasse, né? Mas aí o interesse não era mais o mesmo. E comecei gratuitamente postando as histórias, fazendo um conteúdo chamado Dose do Conhecimento e quando consigo ter tempo, porque aí quando você junta trabalho, faculdade e tudo, você vê que ali 6 horas de sono é o máximo que você consegue, mas eu consigo ainda postar semanalmente, às vezes a cada 15 dias, alguma coisa relacionada à farmácia e tenho bastante feedback positivo sobre isso. Era em relação a isso também que eu ia pontuar. Então, quais as estratégias? Ele já falou algumas, né? Que utilizam para alimentar as redes sociais. No seu caso, né? Você tem
É maquiadora, modelo, vida acadêmica e a questão da bariátrica, que você também continua destacando ou já Isso, continua falando sobre? Continuo, é o que eu mais enfatizo no meu Instagram, é isso. Destaca esse Instagram pra gente. Cada um vai destacando o Instagram. @ o quê? @Yane Gabi. Yane Gabi. Pronto. Então, eu fiz a bariátrica, eu completei 2 anos de cirurgia agora em setembro. Recente, né? De alguma forma, né? Que foi pandemia, né? Eu perdi 61 quilos. Aí eu fiz agora em junho as minhas reparadoras, que é tipo cirurgia plástica. Aí fiz tudo, né? Mais um sofrimento, mais uma etapa, mais um processo. E aí, dessa vez quando eu fiz a bariátrica, eu contei, né? Que eu tava mostrando no Instagram o meu processo. Só que dessa vez eu guardei pra mim e pra minha família a cirurgia reparadora. E aí eu não contei pra ninguém, nem pra minhas amigas. Inclusive foi na época de São João. E todo mundo tava esperando, que eu amo festa, viu? Todo mundo tava esperando que eu fosse estar lá no pátio, que eu fosse pro Cavalheira, que eu fosse pra tudo. E eu alimentando isso. Aí, quando eu me operei, que eu cheguei no quarto, assim, que eu acordei, fiquei bem. Aí eu liguei por vídeo para minhas amigas, pelo grupo. Todo mundo ficou passado. E aí, no Instagram, a mesma coisa. E aí, todos os dias eu venho trazendo isso. Fiz a bariátrica, agora as reparadoras. E aí, nesse meio tempo, sempre mostrei minha questão de exercícios físicos, que eu passei a frequentar o CrossFit, eu pratico. Hoje eu tô parada, né? Por conta que ainda tô recente, só tô com 3 meses de cirurgia. Mas aí eu peguei o cross, assim, pra minha vida. Porque eu não gostava de academia. Acho muito devagar. E eu sou super agitada. Aí fui, testei, gostei. Aí mostro isso também lá no Instagram, como é a minha rotina. E a alimentação, porque antes eu tinha uma visão muito distorcida, assim, de dieta e tal. Que dieta você tem que comer pouco, só salada, não sei o quê. E hoje, assim, eu como o básico, como as coisas que eu quero. Quando eu quero sair da dieta, eu tenho essa liberdade. E aí, pelo fato de passar isso no Instagram, a realidade mesmo, as pessoas gostam muito. Me dão justamente um feedback positivo sobre isso. Porque, às vezes, a gente vai, por exemplo, no Instagram de uma famosa blogueira grande aí. E, tipo, tá lá, só a vida bonitinha, ninguém conta a parte ruim. Hoje eu ainda faço tratamento com psicólogo, porque, tipo assim, você opera o estômago, mas não opera a cabeça. Então, tem dias que eu quero comer tudo que eu vejo na minha frente, tem dias que eu não quero treinar, tem dias que eu esqueço de tomar minhas vitaminas, mas aí eu mostro que isso é normal acontecer, só que aí a gente tem que voltar atrás. Então, é isso que puxa, sabe? O pessoal gosta muito de acompanhar essa rotina. E aí, junto a isso, vou mostrando as outras coisas, né? Por exemplo, às vezes eu passo o dia todo maquiando. Aí vou comer. Aí, quando eu como rápido demais. E aí tem um efeitozinho da cirurgia que se chama entalo. Que você fica com a comida entalada aqui, pelo fato de ter comido rápido. E aí eu já mostro isso no Instagram. Isso já se torna, né, para o público uma dica, né? Isso. Então, quem está passando por esse processo ou pensa em passar, né? Justo. Não, você destaca que isso não faz bem. Exatamente. Né? Então, você termina trazendo o seu dia a dia, Isso. né, para as redes sociais. Isso. Não só em relação à bariátrica. Isso, em relação a tudo, entendeu? O meu estilo de vida que eu adaptei pra mim. E até hoje estou aqui, tranquila. E essa relação com o público? No caso, né, ele destacou, não foi, que passou quanto tempo? 6 anos? 6 anos. Um bom tempo, né? Um bom tempo. Então, qual era essa relação com esse público lá, antes do momento de agora, né? Pra gente visualizar, né, enquanto influenciador digital. Foi gradativo, né? Eu comecei exatamente postando coisas do meu próprio trabalho. E depois eu vi a necessidade tipo, de trazer algo a mais. Eu começava com dicas do dia, dicas de looks para você sair para tal lugar, de verão. Tipo, começava a puxar esses assuntos. Já começava já a pegar de blogs, internet, essas coisas. Aí o público adorava, principalmente quando eu tinha esse negócio de dica do dia. Todo dia tem que ter esse post de qual look, escolher 1, 2, 3. Era todos os dias tem que ter. Tipo, era enxurrado de comentários assim. O pessoal gostava bastante. E eu via que, como foi gradativa essa questão de crescimento, assim, não foi nada boom da noite pro dia, eu vejo que o boom aconteceu nessa questão do Bazar Prime. Só que
foi a questão de chegar mais gente de uma vez, sabe? Tipo, em pouco período de tempo. Mas nada foi, assim, um arroba que alguém me deu. Que chegou 1 milhão de pessoas e, tipo, ali as pessoas, tipo, quem é essa pessoa que alguém tá dando um arroba? E depois as pessoas vão embora, sabe? Então, o próprio Instagram não entrega para a visibilidade para aquelas pessoas, porque foi momentâneo. E você criar um perfil orgânico e gradativo, que as pessoas vêm aos poucos crescendo e vendo quem você é, então ali as pessoas não saem, as pessoas lhe mandam direct, a pessoa conversa com você. E a gente dá esse retorno, não deixar a pessoa no vácuo, como acontece muito. Hoje eu falo com alguns, assim, que eu já tenho contato também de antigamente, e outros que hoje em dia, como você não está mais no meio, também perde interesse, que acontece. Mas, assim, o que importa são as pessoas que você cria laço, sabe? Tem gente que da época que eu passei esses 6 anos, quando eu apaguei minhas redes, quando eu voltei, acho que 1 ano e pouco depois, as pessoas dizem, tá com saudade. Tipo assim, então isso é algo que você cria com algumas pessoas, um laço que, tipo, não é a rede social só ali, é só o que conecta você com o outro. Mas você não estava ali só para ser mais um. Você realmente criou um laço com algumas pessoas. Isso é bem bacana. E, Iane, em relação a essa criação de laços, como é que é os seus laços, né? Tem muitos. Muitos, eu recebo Possibilita também, né, pra Iane? Justo. Aí, tipo assim, o meu público não só é aqui de Caruaru. Eu tenho 2 grupos no WhatsApp, que falam sobre bariátrica lá, sobre dieta, ajuda muita gente que vai operar e tudo mais. E assim, eu recebo um carinho muito grande. Tanto no dia a dia, mas nesse grupo também. Que nesse grupo todo mundo se ajuda, sabe? Todo mundo dá dica, todo mundo realmente vira amigo. E aí, tem gente que chega assim pra mim que fala, porque você recebe, tem a parte boa da internet, tem a parte ruim. Recebo muita crítica, mas assim, na maioria são elogios, sabe? Eu me sinto muito acolhida. É por isso que até hoje eu ainda tô e eu mostro minha vida tranquilamente. Como eu te disse, eu tenho muitos amigos. E assim, pronto, eu chego numa festa, eu pareço a vereadora. Todo mundo é falando, é elogiando, é falando sobre minha cirurgia, sobre o quanto eu mudei, sobre o quanto eu sou esforçada. E aí isso me dá mais vontade ainda, sabe, de continuar no processo, porque tem dias que não é fácil. E aí esse acolhimento é muito importante. Eu realmente sou muito grata a todo mundo que tem esse carinho por mim. Você falou a questão do WhatsApp. Você coloca também nas redes sociais? Para as pessoas participarem desse grupo, Isso, é a parte isso. também. Tudo é envolvido com as redes, né? Isso, eu coloco lá. O nome do grupo é Bari da Iane Gabi 1 e o Bari da Iane Gabi 2, que no caso é o arroba do Instagram, né? Aí eu coloco lá o link e o pessoal vai entrando. Porque muita gente tem vontade de operar, mas tem medo. Porque as pessoas têm essa visão distorcida da bariátrica, sabe? De que você vai adoecer, que vai ficar com aspecto de velho. Então, o grupo é muito importante para isso. É uma maneira, assim, de engajar. Não falo, tipo, questão de números, de seguidores, não. Mas, tipo, de conseguir conversar com as pessoas. Porque nem sempre eu consigo estar ali no Instagram respondendo todo mundo o tempo todo, sabe? Mas eu recebo, assim, todos os dias. Tipo, tem muitas solicitações de pessoas perguntando, e aí, como foi tua queda de cabelo? Tô aqui na dieta líquida, não aguento mais. O que é que eu faço? Tô surtando. Você pode contar pra gente, pra quem tá acompanhando também, né? Porque não só através, né, das redes sociais, né? Diane, mas como é que faz para o dia a dia, após, né? O pós-operatório da bariátrica. Da bariátrica. Então, quando você vai operar, assim, o protocolo é de pessoa para pessoa e de equipe para equipe. Eu operei aqui em Caruaru com o Dr. Oscar Barreto. Ele é, assim, top. E a equipe dele é maravilhosa. Eles me recomendaram, né, 4 dias antes da cirurgia, só líquido. E aí, como meu estômago estava no tamanho normal, eu podia consumir, assim, até matar a fome, até não sentir mais nada. Só líquido. Aí era caldo de legumes, aquele Gatorade, água de coco. E aí, fiz a cirurgia. Aí, quando você acorda, né, no dia seguinte que você começa a se alimentar, aí já é diferente, porque é naquele copinho de 50 ml. E aí, eu passei 19 dias ao todo tomando líquido e 15 dias só comendo comida pastosa. Aí já começa
a entrar, tipo, algumas frutas, inhame, macaxeira, batata doce. O básico mesmo, tudo bem batidinho no liquidificador, amassadinho. Mas, assim, quando você passa pelo processo do líquido, fome você não sente. Eu vim sentir fome agora, perto dos 2 anos. Fome você não sente, mas você sente vontade de comer. A cabeça pede comida. E aí é onde vem uma parte que ninguém fala. Muita gente fala, fulano fez bariátrica e morreu. Teve um rapaz de uma cidade aqui que operou com um médico bem conhecido também. Que o médico fez a cirurgia, ele foi pra casa e tal. O rapaz tomou leite condensado. Com poucos dias, assim, de operado. E aí esse rapaz veio a falecer e a família colocou a culpa no médico. Então, tipo, as pessoas sempre Tem vão que ter a procurar... conscientização, né? Isso. As Depois. pessoas vão procurar colocar a culpa em alguém. Para fazer a cirurgia, tem toda uma questão da preparação psicológica. Porque é justamente esse processo. Imagina aí, você passou uma vida toda comendo, mastigando. Na hora que você quer, você mastiga. E daqui a pouco ir ali tirar tudo isso de uma vez. O corpo estranha, a mente, sabe? Fica meio sem... Você fica, vamos dizer assim, perdido. Porque o corpo não entende o que está acontecendo, sabe? Então, depois disso, vem a dieta pastosa, aí depois você começa a comer alimentos normais. Aí tem que mastigar bastante, aí você entala bastante também, porque a mente do gordinho não é aquela que mastiga bem muito, mastiga, engole, mastiga, engole. Mastiga devagar. Bota uma colherzinha na boca, aí deixa o pratinho lá, mastiga, mastiga, mastiga. A comida vira uma buchinha na boca, aí engole. E aí, depois que passa a líquida, pastosa, e vem a dieta sólida, que também é chamada de dieta branda, aí vai aumentando a questão de alimentos. A nutricionista, no caso, ela vai acrescentando alimentos na sua rotina. Então, é todo um aparato de outros profissionais nesse pós, né? Tem um psicólogo, tem a nutricionista, né? Isso. Quando eu operei também, tive auxílio da fisioterapeuta, por conta que a cirurgia foi por vídeo. E aí, eles colocam um gás na barriga, como se fosse para a barriga inflar, para ele poder movimentar melhor. E aí, esses gases doem muito. Aí, a fisioterapeuta faz exercício para que você possa sentir menos dor. Fora isso, né? Depois, assim, você vai mudando a alimentação. Também tem a questão da suplementação. Inclusive, a Roval normal mandou mimo para mim esses dias. Tá vendo? Já tem uma ligação, né? Porque é a parte da farmácia. A parte da farmácia, Isso. exatamente. Questão da suplementação é muito importante, porque depois que você faz a cirurgia bariátrica, você não absorve mais a mesma quantidade de vitaminas. Então, é preciso repor aquilo ali. Então, eu tomo multivitamínico todos os dias, aí às vezes baixa vitamina B12, vitamina D, e aí tem que estar sempre repondo. E aí vem também a importância de ter farmácia de manipulação de confiança, porque não é todo lugar que vende o produto com a fórmula certinha. E aí acaba prejudicando o processo, porque aí realmente a pessoa vai adoecer. Vai fazer bariátrica, vai adoecer. Não, adoece quem não se cuida. Quem não toma as vitaminas, quem toma hoje, daqui a 3 dias toma outra. Quem não pratica um exercício, quem come tudo porque acha que é pouquinho, que pode comer de tudo, que não vai engordar. Então, assim, o processo é bem, sabe, bem criterioso. Tem dias eu sou muito ansiosa, tem dias que a ansiedade tá matando. Mas aí a gente vai se virando, né, com o que tem, usando as armas. Quando você destaca os exercícios, é depois de quanto tempo? Eu sei que vai de pessoa, né? Tudo é de pessoa, né? Isso. Mas assim, de quanto tempo você foi liberada? Se eu não me engano, 4 meses. Ele já começou a liberar a academia e tudo mais. Aí eu fazia academia, eu adorava fit dance, que eu adoro dançar. Adorava fit dance, aula de jump e tal. Só que aí depois eu comecei a achar chato, porque quando eu comecei a emagrecer, aí a gente fica com aquele negócio, né? Quero um corpão, quero um pernão, um bração, um abdômen. E aí, procurei, eu gostei do CrossFit, eu via todo mundo falando, aí eu tinha um pouquinho de receio, o povo dizia que ia se lesionar, ia se machucar, futuramente ia ter muito problema. Mas eu gostei, nunca mais deixei de ir. E tudo isso sendo, né, mostrado nas redes sociais, isso, incentivando outras pessoas, né? No se cuidar, né? Isso. No se cuidar desse pós, né, operatório, e seguiu
Agora com a cirurgia recente mais, né? Isso, Que você fez. E em relação a isso, eles dão muito feedback no sentido assim, se perguntam, porque tem um WhatsApp já, tem um grupo, né? Isso. Mas se tiram dúvidas, como é que é? Muitas. Muita dúvida. Tem gente que eu passo, tipo assim, horas conversando. Tem gente que eu faço, fala comigo no Instagram, que às vezes eu não vejo. Fala comigo no WhatsApp. Mas, assim, tem que ter muito cuidado com essas conversas, porque eu falo que minha equipe me orientou. Tem um amigo meu mesmo que operou depois de mim. Ele passou um mês na dieta líquida, sabe? Então, é de pessoa para pessoa, de equipe para equipe. Mas, no geral, assim, eu oriento muito o pessoal. Tem muita gente que não faz por medo. E aí eu, tipo, super aconselho. Tem gente que faz, tipo assim, por quesito de saúde, mas tem gente que faz pelo quesito de estética também. Muita gente, tipo, tem 90 quilos, aí engorda 10 quilos para fazer a cirurgia. E aí tem médico que para ganhar o dinheiro vai lá e faz. Nunca perder 10 aumentar. Aí se torna complicado, né? Porque é uma cirurgia muito séria, é um órgão seu, é algo... Geralmente eles destacam assim o peso mínimo para fazer uma bariátrica? Não, é questão do IMC, né? Mas Do aí, índice, né? tipo, quando você tá com 100 quilos, já é algo... Se você não for uma pessoa tão alta, sempre geralmente tá acima do peso. E aí, quando tem alguma comorbidade, aí é que já entra para poder fazer. Eu não tinha, assim, tanta, vamos dizer, aparência, mas já tava dando sinal. Minha família toda é hipertensa, meu pai, minha mãe tem questão, assim, na família de diabetes, colesterol alto. E aí eu já ficava atenta a isso. Na pandemia, eu tive muita crise de ansiedade e algumas dessas crises minha pressão chegou a subir. E meu pescoço, minhas axilas eram muito escuras por conta da resistência à insulina. Ou seja, por mais um pouquinho eu já estava diabética, sabe? Então isso ia me alertando. Eu era muito cansada, não conseguia fazer muita coisa. Eu era sedentária, né, também. Mas eu desenvolvi asma por conta da obesidade. E aí, quando eu fui para o cirurgião, quando eu fui, eu estava com o IMC 50. Aí, quando eu operei, o meu IMC estava 52. Eu operei com 137 quilos. Era muito peso. Muito, muito mesmo. Foram mais de 60, foi? Oi? Mais de 60 quilos que você perdeu? Isso, 61. 61 quilos. Muitos quilos, né? É outra pessoa. E como é que você sente essa fase? Foi desafiadora de transição? Muito. Está sendo, está mais leve agora? Como é que tá? Muito. Agora, acho assim. Porque tudo envolve o psicológico. Desde o início, quando eu fiz assim a cirurgia, eu pensava, vou fazer, vou começar a emagrecer, tranquilo, vou comer pouquinho. Só que não é assim. Eu tento no meio da semana, durante a semana, passar tudo certinho na minha dieta e aí final de semana eu me libero para algo. Só que quando é no meio da semana que eu como alguma besteira, alguma coisa assim, aí a consciência já fica pesando. Então isso é muito desafiador. Vencer o seu psicológico, vencer a sua vontade, sabe? Buscar qualidade, não ficar buscando quantidade. Mas só vou tomar um pouquinho, comer um pedacinho dessa coxinha. Mas buscar a qualidade nos alimentos também foi uma dificuldade muito grande para mim. Eu como tudo, não tenho, vamos dizer, frescura de comer nada. Mas era uma dificuldade também. A questão do exercício físico também foi muito desafiador, porque eu era sedentária, não gostava de fazer nada. E do dia para noite, assim, você ter que começar a fazer aquilo ali todos os dias, se tornar uma obrigação, não era legal no começo. E aí depois, com o tempo, foi que passou aquilo ali a ser tipo um lazer para mim todos os dias, sabe? Mas hoje ainda é desafiador, porque eu ainda estou nesse processo de barriga inchada. Eu fiz a mama também, a mama inchada. Aí tem disso, você olha no espelho, você não acha legal. Tô gorda, tô pesada, quero perder mais peso, não sei o quê, não tem resultado. Só que isso é com o tempo. A gente tem o costume de ser ansioso e querer tudo agora. Mas é com o tempo. E aí isso vai pesando no psicológico, sabe? Mas assim, eu evolui muito. Hoje eu penso diferente pra muita coisa mesmo. A cirurgia veio, eu amadureci bastante e, tipo, é visível. Nas minhas redes sociais, o que o pessoal mais comenta é isso, sabe? Eu sou muito elogiada por isso.
E eu sou muito grata à cirurgia. Me dei muito bem e espero que assim seja, né? Porque eu tenho uma vida ainda pela frente para manter. Isso mesmo. A gente destacou, né? Falou sobre desafio. Então, quais os desafios deste mundo tão conectado? Como é que o Jean pode começar a destacar pra gente? Eu acho que o maior desafio é ter um psicológico no lugar, porque a rede social tanto pode ajudar como destruir. Hoje está mais para destruir qualquer pessoa. As pessoas estão muito tóxicas ao ponto de, tipo, não pensar no que o outro passa, no que o outro sente, né? Uma vírgula é colocada como ponto, exclamação, interrogação. Então, assim, tudo é uma questão de uma coisa grande. Às vezes, uma coisa que pode ser resolvida entre duas pessoas se torna algo tão grande para muita gente dar opinião. E a opinião que, às vezes, nem é o seu lugar. Não é você que vai decidir, não é você que vai resolver. Eu acho que agora está muito comum a questão de, tipo, as pessoas dizerem, dar um conselho construtivo. E, às vezes, esse conselho construtivo é, tipo, é só um lugar, tipo, eu queria estar no teu lugar, mas eu não consigo chegar lá, então eu vou falar isso para te sentir mal ou, então, não melhorar. Aí, não, mas é um conselho construtivo. Não é. Eu acho que o conselho construtivo é de quem está com você desde o começo, é quem viu o calo que apertou, é saber o que você passou, e não uma pessoa que chegou do nada, que você não conhece, dizer, você tem que fazer isso. Mas será que eu vou conseguir fazer isso só porque você está querendo dizer que eu tenho que fazer isso? Não, é quem está com você desde o início. É que tenha esse lugar de fala de dizer, tá errado aqui, tu tem que parar aqui, ou tu tem que seguir esse caminho aqui, porque não está dando certo para tu aqui. Mas não alguém que chega do nada. Então, na rede social, hoje, o que a gente mais vê é essa destilação de ódio gigantesca, assim, que não sei por quê, né? Porque se a gente... Eu faço isso comigo. Eu nunca coloco um comentário negativo em nada de ninguém. Se você posta uma coisa hoje e eu não gosto, eu passo. Tem lá o botãozinho passar, rolar para cima, rolar para o lado. Né? Então, para quê? Eu vou perder meu tempo colocando algo negativo, onde posso magoar outra pessoa, onde ela fez tão bem, porque para ela estava excelente. Se eu gosto, eu dou like, dou comentário positivo, bacana, amei, gostei. Mas quando não, a gente passa. Se eu não gostei, tem outra pessoa que vai gostar e assim vai. Mas as pessoas têm o prazer de colocar, cria fake, faz aquilo, faz outro, para destilar o ódio ali. Aí você não sabe nem quem é, não pode nem fazer nada, porque tá ali 500 perfil falso que ninguém conhece ninguém. E a rede social tá muito disso, tá gigantesco essa onda aí. Esses dias eu tava lá, bem tranquila, mexendo no celular. Aí uma pessoa respondeu meu story. Ela foi enviar para uma amiga dela e acabou enviando para mim mesma. Aí ela respondeu assim, eu tava acordando, tava lavando o rosto, aí ela postou. Ela respondeu, escreveu assim, já que limpou o corpo, devia ter limpado a bochecha de fofão também. Aí eu fui perguntar a ela, né? Ei, tu mandasse errado, né? Não sei o quê. Porque eu também não fico calada, não. Eu sou... Aí eu disse, ei, tu mandasse errado, né? Não sei o quê. Aí ela foi, mas minhas amigas já enviaram seu Instagram pra mim falando do seu corpo. Mulher, fazia um mês que eu tava operada. Toda de cinta, de placa. O povo não tinha nem me visto ainda, mas fizeram questão de falar. Aí eu... Como é que você reage a isso? Você se sente mal? Não. Porque é nesse sentido que eu queria que vocês realmente trouxessem. Como é que é isso, né? São desafios, né? Mas assim, como vocês, como influenciadores digitais, se colocam diante de situações como esta? Diane pontuou. Eu, assim, no primeiro momento, eu fiquei passada, né? Eu disse, meu Deus, a pessoa chegar pra alguém pra falar isso. Mas, assim, de ficar triste, não sei o quê. Tanto que, dias antes, eu tinha perguntado à minha dentista o valor da bichectomia. Aí, quando ela falou isso, eu disse, agora eu não quero bichectomia mais, não. Agora eu quero minha bochecha assim, que eu tô achando mais linda ainda. Aí, peguei e fui. Eu levo isso, tipo, pra mim, na brincadeira. Só que, assim, quando eu bato de frente, é porque tem pessoas que não lidam com isso da mesma forma que eu trato, entendeu? Tem gente que realmente leva para o pessoal, que machuca. E aí, eu tomo a frente por causa disso. Porque eu acho que ninguém é ninguém pra desmerecer ninguém. Tipo, eu passei por um processo muito longo, difícil, mas eu não posso chegar e lhe desmerecer porque você fez de uma forma diferente, sabe? E depois de alguns dias, eu peguei, levei isso na brincadeira.
Aí eu fui num barzinho assim com meus amigos, aí eu dançando. E o povo, ó o fofão, e eu morrendo de rir, tirando onda com isso. Aí postei uma story, né? Aí fizeram um fake, aí falaram assim, além da bochecha, tem que arrumar o nariz também. Eu creio que tenha sido a mesma pessoa. Mas aí, tipo, pra mim é tanto faz, sabe? Eu sou muito segura comigo mesma. Eu não gosto de que façam com os outros. Por exemplo, se eu tenho um comentário para fazer de uma pessoa, eu guardo para mim. Não gosto de estar em rede social enviando história. Porque fulano, a roupa de fulano. Eu acho que gosto é gosto. Cada pessoa tem o seu jeito, cada pessoa tem seu traço. Mas tem muita maldade mesmo. A gente vê isso constantemente. E assim, tanto no Instagram quanto lá no TikTok também. Tem muito comentário, assim. Às vezes minhas amigas tomam a frente. Então também no meio da briga, até a minha gente deixa. Mas se não tiver cuidado, pra estar nas redes sociais tem que ter a mente no lugar. Porque senão você se abala. E essa dinâmica do Instagram e do TikTok. O TikTok, né? É a onda do momento. Você também tá no TikTok? Eu tenho um TikTok, mas eu transformei pro do meu cachorro agora, eu não uso. Como é que é essa diferença de um para o outro, essa alimentação, né? É na mesma pegada, como é que se encontra? Assim, lá no TikTok, a gente tem mais eu vejo assim, tem mais uma liberdade de postagem, porque é uma rede que se populariza muito fácil as coisas. Viraliza muito rápido e tudo mais. Tipo, no Instagram eu tô há 5 anos. E tenho hoje 11.800 seguidores. Lá no TikTok eu completei 10.300 ontem. Não tem nem 6 meses que eu posto assim com frequência, sabe? É uma rede que tá crescendo muito rápido. Aí, tipo, qualquer coisinha que você posta, sabe? Eu tô numa festa dançando, aí daqui a pouco... Eita, recebi o vídeo. Aí vou lá, boto uma musiquinha no fundo, boto um textinho tirando uma onda assim, aí já viraliza. E gosto muito de dançar também. Desde pequenininha, assim, todas as apresentações do colégio já eram um toquinho, gordinho. Eu adorava dançar. Aí até hoje eu amo. Tô na faculdade, faço TikTok. Tô em casa, faço TikTok, acordo, vou dormir TikTok. E aí, acaba que eu divulgo também lá no Instagram. A gente divulga como aplicativo vizinho, porque não pode estar falando TikTok. Mas eu também posto as coisas, tipo, o antes e depois, que é o que choca muito. E aí lá no TikTok eu viralizo muito quando eu posto, tipo, não me quis assim, não vai me querer assim. Aí viraliza muito, sabe? Mas eu consigo conciliar as duas, às vezes eu posto receita também, é bem versátil, eu sempre viralizo tudo lá. E essa dinâmica, como é que é lidar com essa dinâmica? Tem que ser bastante criativo, né? Tem, bastante. Ela tem que estar, né, fazendo um vídeo de manhã, de tarde, de noite, né? Como é que é essa dinâmica de ser influenciador digital, né? O que demanda de vocês? Eu acho que a gente tem que estar mais o atualizado possível, né? Porque tudo muda, assim, muito rápido. Tipo, hoje é uma trend de uma coisa, amanhã já é outra e já tem que estar sempre atualizando. E os aplicativos ajudam muito, né? Isso. Tipo, aplicativo de edição de vídeo, aplicativo de edição de áudio, enfim, é o que mais auxilia a gente nessa questão de criação, independente do que seja o conteúdo que você esteja abordando ali. Então, e também acho que tem que ser criativo, tem que vir da pessoa. Acho que influenciador não pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ter um perfil na rede, mas você falar para as pessoas que o consciência, que é o principal, né, é para poucas pessoas. Então, a gente vê muitos arrobas, influencer, blogueiro, blogueirinho, enfim, muitos termos usados, mas influenciadores de consciência no lugar e saber que ali tem outra pessoa que pode, ao ponto, fazer o dia dela ser bom ou ruim com o que você fala, no começo do seu dia até o final dele, tem que ter consciência. E nem tudo tem. É uma coisa que você receber e você realmente dar um feedback negativo, quando for negativo. Se você não quer publicar, você chega para a marca, não gostei daquilo ali, não serviu para mim, então não vou enganar as pessoas dizendo que é bom só para eu ganhar o meu cashback aqui no final. Então, a gente tem que ter a consciência. Eu já rejeitei trabalho quando eu fazia parte de moda. Eu também recebia produtos sem ser só roupa também. E eu vi que não era aquilo que a marca falava. Então, eu cheguei, não publiquei nem que bom, nem que ruim. Cheguei para a marca e falei, não funcionou assim. O que é que a gente pode fazer para mudar? Porque eu não vou publicar isso aqui, onde alguém pode comprar e ver, tu me enganou, foi por tu e aí? Aí eu acho que é meu nome que está em jogo. Então, a gente tem que ter essa consciência e de não achar que é a marca que vai responder. Até porque o produto chegou através de você.
Você foi a vitrine, a marca está só colocando produto. Então, você comprou pelaquela vitrine, não pela marca em si. Porque as pessoas começam a confiar ao ponto de comprar tudo que você indica. Então, quando você indica algo ruim, então a pessoa vai estar comprando algo ruim também. Então, tem que ter essa consciência, não só pelo dinheiro, pelo glamour de estar recebendo coisas e mais coisas. A gente tem que saber o que falar e também não receber tudo. Porque você não fala para todo mundo. Você tem o seu público. Você não pode ser um cantor que quer ser ator. Até consegue, mas você tem que focar em alguma coisa. Você não pode ter um produto de moda e ao mesmo tempo querer falar de sex shop. Então, você tem que saber com quem você vai falar para poder saber o que você vai receber, o que você vai divulgar. E não só por querer ter tudo. Então, é um bom negócio ser influenciadora digital? Hoje, assim, eu sou totalmente dependente dos meus pais. Eu trabalho com maquiagem, o movimento é mais no final de semana, mas durante a semana eu estudo. E aí, tipo, agora que eu emagreci, agora todas as roupas cabem, eu fiquei muito mais vaidosa, e aí eu quero comprar tudo, eu quero estar em todo lugar. Então, o dinheiro da influência digital me ajuda, né? O tempo todo. E aí também, o que eu acabo ganhando de roupa e tudo mais já ajuda também. E aí junta com o da maquiagem, aí não fica tanta coisa em cima do meu pai, porque aí ele já paga a faculdade e tudo, aí é bem pesadinho. Mas ajuda sim. Eu fiz bastante dinheiro assim em relação à rede social, né? Com o tempo comecei a ter várias marcas grandes assim que pagavam melhor do que só você ter o permuta, porque no início a gente tem muita permuta, né? Tipo, faz o trabalho aqui, ganha um produtinho aqui. Mas aí você vai crescendo, você vai se valorizando, você vai fazendo seu nome e você começa a ganhar realmente em valores. Mas vale bastante a pena quando você sabe o seu lugar. Quando você tem um pé no chão, você não vai querer flutuar em um lugar que não é seu. Você realmente sabe que ali tem conteúdo, né, para isso. Tem né? conteúdo. Tem espaço para todo mundo. Acho que ninguém precisa derrubar ninguém. Né? Dá para todo mundo se ajudar. Acho que a palavra é essa, é saber, ter a consciência no lugar, é saber o que você está fazendo e dá certo, tem retorno sim, é um trabalho sim, porque tem muito, toma muito seu tempo, as pessoas acham que é só uma fotinha ali bonitinha, esforço, né? Então, muito. Tudo que requer esforço, né? Atividade é um trabalho, né? Exatamente. Então, requer esforço, é um trabalho. Eu acho que o Stories foi bastante bom para o Instagram, porque aí teve muita, por exemplo, principalmente eu, assim, como a gente era da parte de moda, usei o Stories como muito bastidor, sabe? De produção, assim. Tipo, você vai ter uma campanha no meu feed, assim, de tal marca, então eu usava os Stories para mostrar como é que eu fazia as filmagens, como é que eu fazia a edição, como é que eu fazia o dia da foto. Então, tudo isso. E, tipo, era ralação, você sabe. É sol quente, é sol descendo, mas tá ali, pleno, no final do dia, no feed lá, a foto postada. Mas antes do Story não tinha isso. Então, as pessoas só acham que era glamour, né? Só a foto bonitinha lá. Mas eu acho que o Story aproximou muito as pessoas, sabe? De quem é que tá ali naquele perfil, do que só uma foto no final do dia. Passa mais uma realidade. Jean destacou que já, né, pensou em desistir, né? Deixou um pouquinho de stand-by, né? E Anne, já pensou em desistir? Nunca. Nunca. Eu amo o Instagram, eu amo estar nas redes sociais. Eu amo, assim, mostrar, tipo, eu não falo nem 100% da minha vida, porque a gente não tem como mostrar 100%, né? Porque eu acho, assim, que o que é ruim não vale a pena a gente estar levando para outras pessoas. Porque, por exemplo, tem dias que alguém também tem um dia ruim. E aí acordar para ver coisa ruim, então não é legal. A gente não tem como levar 100% para as pessoas. Mas eu gosto muito de estar perto, de estar ali. E aí acaba que chega uma popularidade para você. Onde você chegar, ser reconhecida pelo seu esforço, pelo seu trabalho, isso é muito bom, sabe? Ser reconhecida pelo seu verdadeiro valor. Eu, assim, fico observando essa questão que ele falou de você ser verdadeiro. Por exemplo, das pessoas comprarem um produto acreditando em você. Então, é muito importante isso. Não adianta eu chegar e falar assim, muito bom, hoje eu quero treinar, hoje eu tô com pratinho feito. Tem dias que não dá para comer pratinho feito, tem dia que não dá para fazer todas as refeições, tem dias que não dá vontade de treinar. Então, eu acho interessante mostrar isso, sabe? E chega a gente também falando, e tu come isso, e tu pode comer aquilo. Vai engordar, não sei o quê. Minha gente, pelo amor de Deus, como é que você daria assim esse toque? Mas eu gosto muito de estar no Instagram, nunca pensei não em desistir, não.
Eu sou Porque com a popularidade vem outras coisas também, né? As coisas boas e as coisas que não são boas. Não é isso? Mas é saber lidar, né? Com as coisas que não são boas também, não é? Então, o que impulsiona você a se manter? A popularidade, o feedback, no caso de Jean agora, né? Relacionado à farmácia, como é que é essa história aí de trazer um pouquinho das experiências, né? Do estudo, das práticas? Como é que você traz a farmácia através das redes sociais? Eu trazendo esse tema mesmo que eu comecei, tipo assim, eu pensei, filho, tem que estar aqui pesquisando todos os dias, né? Quando a gente está estudando alguma graduação, a gente tem que estudar bastante. Então eu vi que meu público tinha lá 40 e poucas mil pessoas, então eu vou levar algum conteúdo para alguém, acho que pode ser interessante para uns, para outros nem tanto, né? Mas para alguém pode ser. Então, da mesma forma que eu tenho esse meu tempo para estudar, eu tenho também para levar um conteúdo para alguém. Então, eu posso levar aqui saúde e dicas de alguma coisa que as pessoas nem sabem. Por exemplo, em relação a medicamentos genéricos mesmo, tem gente que eu acho que eu fiz até um videozinho que viralizou, que era o seguinte, era uma mulher perguntando, eu mesmo fiz essa edição no WhatsApp, como se fosse alguém perguntando, dizendo assim, tem gente que não toma remédio genético, não toma medicamento genético de forma alguma. Explica. Chegando na farmácia, dizia assim, eu quero um dipirona. Aí a mulher disse, só tem genérico. Mas eu não tomo genérico. Ela mostrou o dipirona, a marca dipirona é genérico. A marca, o original, que a gente chama original, que é... Aí tinha Neosaldina. Aí ela sempre comprou dipirona e achava que era original. Só que tem o original, o genérico e o similar, né? Grosseiramente falando. E ela sempre comprou o dipirona, que era o genérico, mas achava que era original. Então, as pessoas acham que o genérico não vai fazer efeito. Pelo contrário, faz tanto quanto, sabe? A diferença é que por que o original é mais caro? Porque é um medicamento que levou mais tempo de estudo, que é um medicamento que teve aquela equipe de pesquisa, teve a patente comprada, adquirida, então passou tipo 10 anos com aquela marca ali sempre sendo vendida. 10 anos depois, tem a quebra da patente. Então, o genérico e similares, outros laboratórios podem produzir, mas aí você é o custo menor. Por quê? Porque não vai ter aquela pesquisa, já está tudo pronto. Então, por isso que o genérico é mais barato, o similar é mais barato, mas não é que vai ter menos qualidade. É a mesma coisa, só vai mudar. É o mesmo. Exatamente. Então, podem comprar genérico, não vai ter problema nenhum. Claro que tem pessoas e pessoas que se dão bem com medicamento X e outro Y, mas... Porque elas têm uma substância, não sei se a palavra é substância, né? Tem algum componente que está presente em outro não. E isso o farmacêutico tem que deixar bem claro, né? Para quem for comprar, né? Isso, mas assim, quando a gente fala de medicamentos, em relação àquele medicamento X e Y, independente da marca que ele tem, vai ser sempre a mesma coisa. Claro que tem as ressalvas. Tem laboratórios que aí vão ser de qualidade e outras não. Mas, na teoria, deveria ser tudo igual. Tá? Porque o registro está lá, é aquela sequência que tem que seguir, então deveria ser tudo igual. Controle de qualidade, está tudo igual. Mas a gente sabe que tem laboratórios que, como qualquer coisa na vida, tem o que só quer saber do lucro, né? Mas, na maioria, deveria ser tudo igual. Então, eu trago essas coisas que as pessoas não sabem, por exemplo, até que deveria saber, que são coisas bobagens, assim, que levou as pessoas a gostarem desse conteúdo. Por exemplo, essa do dipirona, que as pessoas compravam sempre genérico e diziam que não tomavam medicamento genérico, mas era sempre genérico, e dipirona todo mundo toma, né? Sobre relacionado à febre, relacionado a vitaminas, então, suplementação, porque eu mesmo faço suplementação de vitamina D com vitamina A o resto da vida. Minha imunidade era lá embaixo, e eu sempre tinha aquela coriza de manhã. Todo dia de manhã eu tinha que dar uns 10 espirros. Se eu não desse, não era eu acordando. Todo dia de manhã. Então, na farmácia que eu trabalho hoje, a doutora disse, faz suplementação com vitamina D e vitamina A associada. Eu fui lá na Rova Farma, fiz a suplementação. Pronto, é um santo remédio. Tipo assim, porque a gente sabe que vitamina D vem do sol. Mas, para ter a vitamina D do sol, o horário correto mesmo é entre 11 e 2 horas da tarde. Quem vai ficar no sol entre 11 e 2 horas da tarde? Eu pensei que era o contrário. Não. A gente tem os raios solares, né? Porque, né? Super, todo. hiper, né? Só que aí esse horário? Aquele sol mais forte, onde a concentração de vitamina D é maior. Não que durante o restante do dia não tenha, mas a concentração maior... Mas é indicado um período? Quanto tempo a gente pode passar? 20 a 30 minutos. Isso tudo ainda? Mas assim, de 11 passando às 2. pela rua, tá tomando. Tá. Só que nossa atmosfera
brasileira não é tão limpa como deveria ser. Então, assim, a gente precisa de suplementação. Não estou mandando ninguém se medicar. É algo que eu fiz, que deu certo para mim, mas é muito bom procurar um farmacêutico, procurar um médico para saber, cada pessoa é uma pessoa, né? Mas, assim, comigo deu certo e vitamina D é vida de verdade. Eu acho que nunca mais deu um espirro na minha vida. Desde quando eu comecei, há 7 meses atrás, você se sente melhor, você tem mais disposição. Quando você está com a imunidade alta, poucas viroses lhe pegam. A gente regular a nossa imunidade é essencial. E vitaminas estão aí para isso. E é algo que não faz mal a ninguém em excesso, né? Então, são sobre essas coisas que eu falo no meu Instagram. Sobre suplementação. Quero voltar a começar a falar agora sobre pré-treino, pós-treino, né? Algo que eu estou buscando aí alguns materiais para a gente publicar sobre. E é bem didático. É mais voltado para uma vida mais saudável. É, mais saudável. E com consciência, né? No momento nenhum eu digo compre X remédio, X lugar, não. Eu falo sobre o geral, sabe? Sobre o que as pessoas realmente já fazem e o que elas precisam. Eu boto lá enquetes, o que você faz, o que você deixa de fazer, e aí isso aqui é bom para você, isso aqui não é bom. E é bem interativo, assim, uns stories sobre isso. E quanto tempo vocês demandam durante a semana para essas estratégias? Porque tem muita coisa, né? Ela destacou, não foi, Anne, que era o dia todo, não foi? Tem, assim, uma programação, um planejamento? Assim, eu faço planejamento com os meus parceiros. Por exemplo, tem marca que fecha comigo pra gente fazer 2 postagens por semana. Então, eu tiro dia tal e dia tal pra postar pra aquela marca. Tal horário, tal horário. Você pensa nos horários, ou destacaram que não tem mais horário essa questão, né? Mudou muito, não foi? Mudou muito. Mas, tipo assim, por exemplo, uma marca de maquiagem. Eu gosto de divulgar quando tá chegando no final de semana, que é quando a mulher quer se arrumar e aí quer ir atrás de maquiagem e tal. E aí também na parte tarde pra noite, porque aí dá tempo pra ir lá de manhã, pedir a loja pra levar na casa dela e tal. Sempre tento pensar a forma de conseguir aí um cliente lá para o meu parceiro, sabe? Em relação à minha rotina, é assim, antes eu não tomava café da manhã, eu ia pro colégio, meu café da manhã era uma coca e uma empada. Então, hoje, todos os dias, geralmente eu acordo primeiro que minha mãe. Meu pai acorda muito cedo, mas eu acordo primeiro que minha mãe. Então, todos os dias eu faço café da manhã lá em casa. Faço deles e faço o meu. E posto também, posto minha suplementação. Tu falou de algo que eu achei muito interessante, da importância de tomar vitamina, de que todo mundo precisa tomar vitamina, que não vai fazer mal se não for, tipo, em excesso. Muita gente fala, vai fazer bariátrica, vai tomar remédio pro resto da vida. Mas o que eu tomo... Eu escuto muito isso. Não toma, tipo, remédio, por exemplo, um remédio controlado. Não, são vitaminas que a gente faz. É justamente essa reposição que eu falei, devido à necessidade que fica de não absorver 100% dos alimentos. E aí, eu sempre enfatizo essas coisas, eu gosto de mostrar. Gente, você não vai tomar remédio a vida toda, isso aqui é vitamina. Quando eu tava treinando, até mostrava, tipo, algumas pessoas lá do CROSS que tem essa rotina também, que tomavam suplemento multivitamínico, e aí que eram pessoas que não tinham feito bariátrica. Mostra sempre a importância de tudo, sabe? E o porquê de estar fazendo aquilo. Hoje eu tomo café da manhã todos os dias. E por que tu posta todo dia, tem que postar teu café da manhã? Por quê? Isso é uma conquista pra mim. Antes, meu café da manhã era uma coca, era uma empada, era uma coxinha, era uma besteira. E hoje, olha como mudou isso. Então, eu faço questão de mudar, de mostrar, para que incentive outras pessoas a fazerem também, sabe? Porque não é muito bom não você tomar uma coquinha de manhã, 7 horas da manhã, você tomando a coca, não é legal, não. Então, eu sempre, em questão da rotina, eu não me planejo. Eu posto realmente, eu acordei, tomei um banho, café da manhã, eu vim pra faculdade. Tem descanso algum dia? É só assim, a sexta-feira eu não tenho aula o dia todo. Mas aí tem que estudar, porque durante a semana o curso é praticamente integral. Quando eu não estou na faculdade, eu estou no estágio, ou então a gente tem alguma monitoria. Eu gosto de me envolver em tudo. Eu queria ter mais tempo para me envolver em mais. Mas aí sempre tem alguma coisa para fazer. Aí tem o final de semana, né? Meu final de semanazinho é sagrado. Eu gosto de uma festa, eu gosto de sair. Aí eu não tiro, não. Só se tiver algo da faculdade que está faltando Mas continua fazer. nas redes? Continuo nas redes. Então... De descanso pra rede social, eu não. Vou sair. Aí, final de semana é que dá engajamento mesmo, que eu fico bonita, diferente de irmã dele, que fica a semana todinha. Aí o povo se dando a responder. Então, né? Constante.
Quanto às redes sociais de vocês, como é que a gente pode encontrar cada um? O meu Tanto arroba... Jean como Iane, pode falar. É o @Iane_Gabi. IANNY_Gabi com Y também. Muita gente confunde meu nome com YANE, mas é Iane com 2 N e um Y. O meu é @Jean com G e 2 N's. Carlos, é CAR.LOS, porque já tinha um Carlos já usando lá e não podia botar porque eu troquei, que antes era o Garoto Estúpido, mas aí como eu quis desconectar essa parte da moda, então eu troquei o @. Perfeito. Quer deixar algum recado para quem está colado, grudado, conectado com as redes sociais de vocês, né? A importância dos influenciadores. Deixa um recado para quem está acompanhando a gente, tanto pelo YouTube, né, como pelas plataformas de áudio também. Para todo mundo que está aí acompanhando a gente, eu gostaria de deixar um recado de empatia assim, com as pessoas. A gente já está num mundo tão tóxico no momento que a gente tem que se colocar no lugar do outro e pensar no que seria com você, o que você está pensando em fazer agora, né? Se fosse o inverso, o que você faria? Então, eu acho muito bom quando as pessoas se põem no seu lugar e não destila tanto ódio por aí como já vem acontecendo. Eu acho que o mundo já está tão ruim como já está, então a gente pode melhorar, cada um fazendo sua parte. E gosto de deixar um abraço para todo mundo, para você, principalmente para você. Muito obrigado pelo convite, tá aqui, é excelente, muito bom esse bate-papo. Queria agradecer a minha família também. E as oportunidades que a vida dão, a gente tem que agarrar e a cada degrau que vai subindo é isso, porque a vida é uma escada, né? O topo a gente sabe se um dia chega, né? Mas cada processo é de bater palma, porque a gente chega lá um dia da melhor forma possível. O que eu quero dizer, primeiramente, obrigado, né? Porque eu era doida pra vir no podcast, viu? Eu sou muito falante, eu era doida. Eu tinha minhas amigas direto. Então, minha gente, pelo amor de Deus, ninguém vai me chamar pra um negócio pra conversar, não. Eu quero falar. Mas agora, falando assim, do recado que eu tenho pra deixar, é que tudo na vida é difícil. E não deixe que ninguém atrapalhe isso, que ninguém fale do seu processo. Porque se você falhou, porque se a pessoa fez mais, se a pessoa fez menos... Não deixe que ninguém tire esse mérito seu. O seu processo é seu e você merece viver. E cada conquista merece ser comemorada. Não deixem ninguém tirar o brilho de vocês, apagar essa vontade. Quero fazer um exercício agora, quero mudar, quero começar uma vida fitness. E fulano faz, mas não vai conseguir. Não deixe que ninguém atrapalhe você. Colocar aí na cabecinha e foco, força e fé. Isso, não tem idade, né? Cada um tem o seu tempo, cada um planeja o seu tempo da melhor forma, né? Mas que tudo é possível. É verdade. Né? Assim? Então, Jean Carlos e Iane Gabriele, muito obrigada. Foi muito boa a nossa conversa. Agradeço também a você que acompanha o nosso podcast. E continue ligado em nossas redes sociais, @ACESUnida e as plataformas de áudio e vídeo. Nos encontramos no próximo Comunica Jovem. Série de podcast Comunica Jovem, produção do Centro Universitário Tabosa de Almeida, ACESUnida. Apresentação, Cristina Villanova. Entrevistados, Jean Carlos e Iane Gabriele. Edição, Rafael Torres. Podcast gravado no Estúdio de Radiojornalismo da ACESUnida. ACESUnida, cuidando do presente, construindo seu futuro.